Alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Toda vez que o portal Escola Dominical vê a possibilidade de enriquecer o estudo do tema do trimestre, abordando assuntos que não puderam ser tratados na revista, nós fazemos apêndices. Longe de dizer que há insuficiência por parte da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas visando sim complementar com assuntos correlatos do tema do trimestre. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos tendo um trimestre bíblico. Estamos estudando o Evangelho segundo João, que tem 21 capítulos, um evangelho muito rico e que não poderia mesmo ser tratado plenamente em 13 lições. E por isso estamos a fazer alguns apêndices, vendo alguns trechos, algumas passagens importantes do evangelho que não foram objeto de uma lição exclusiva. E hoje, neste apêndice de número 4, nós iremos estudar o tema A Videira Verdadeira. O nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João 15, 1. Nós temos 4 partes, né, no Evangelho segundo escreveu João. Nós temos o Evangelho, o prólogo do Evangelho, a introdução, que são os 14 primeiros versículos, onde João apresenta Jesus como o Verbo que se fez carne. Depois nós temos a segunda parte do Evangelho segundo escreveu João, que começa no capítulo 1, versículo 15, e vai até o final do capítulo 12, que é o chamado ministério público de Jesus. João seleciona 7 sinais realizados por Jesus, e em torno destes 7 sinais, ele registra episódios e discursos de Jesus, onde, através dos sinais e através dos discursos e dos episódios, ele mostra que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A terceira parte do Evangelho segundo João começa no capítulo 13 e vai até o final do capítulo 17. É o chamado ministério de Jesus aos discípulos, ou o ministério privado de Jesus. João, logo após a celebração da Páscoa e a instituição da ceia do Senhor, ele registra o lava-pés, o sermão das últimas instruções e a oração sacerdotal de Jesus. São os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. São ensinamentos que Jesus dá aos seus discípulos, preparando-os para depois de sua partida. E aí vem a quarta parte do Evangelho segundo João, que começa no capítulo 18 e vai até o capítulo 21, onde se descreve a paixão, morte, ressurreição e as aparições do Cristo ressurreto. Então, nós temos aqui estas 4 partes do Evangelho segundo João. A terceira parte do Evangelho segundo João, que envolve o ministério de Jesus aos seus discípulos, é objeto de algumas lições neste trimestre. A lição de número 8, uma lição de humildade, onde é estudado o lava-pés. Episódio unicamente registrado por João. Na lição de número 9, nós temos uma parte do sermão das últimas instruções. O caminho, a verdade e a vida. E na lição de número 10,
nós temos a promessa do Espírito, uma outra parte do sermão das últimas instruções. E, por fim, a lição de número 11, que trata da intercessão de Jesus pelos discípulos, a oração sacerdotal de Jesus. Nesta parte, porém, nesta segunda parte do Evangelho segundo João, há uma parte do sermão das últimas instruções que não foi tratada numa lição, que é a parte que se inicia no capítulo 15, aliás, envolve aí do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 25, que é a ilustração da videira verdadeira. A ilustração da videira verdadeira. E como ela não foi objeto de uma lição específica, resolvemos fazer este apêndice para estudarmos esta parte do sermão das últimas instruções. Este nome é dado porque Jesus faz seus últimos ensinamentos aos discípulos, depois de ter instituído a ceia do Senhor e depois de ter efetuado o lava-pés. Judas Iscariotes sai do cenáculo para realizar a sua traição. E aí Jesus se dirige aos 11 discípulos, dando as últimas instruções. Estas últimas instruções, irmãos, mostram como Jesus, ele estava querendo mostrar aos discípulos como seria a vida cristã depois que ele subisse aos céus. Depois que Jesus subisse aos céus, começaria um novo tempo na história da humanidade. A dispensação da graça, o tempo da igreja, onde os seus discípulos deveriam dar continuidade à obra de Jesus. E Jesus precisava ensinar aos seus discípulos como seria a vida cristã sem Cristo, sem um Cristo visível. Jesus estaria conosco, estaria no meio de nós quando nós nos reuníssemos com Ele, estaria intercedendo por nós no céu. Mas para que a obra de Deus prosseguisse, havia necessidade de os discípulos serem orientados de como deveriam se conduzir. E o sermão das últimas instruções, ele basicamente, podemos dividi-lo basicamente em 3 partes. Na primeira parte, a parte introdutória, Jesus diz ser o caminho, a verdade e a vida. Ele iria para o céu. Ele está dizendo aos discípulos: eu vou me ausentar de vocês, eu vou morrer. Depois vocês me verão novamente, mas eu irei para o céu. Virei buscá-los para a casa do Pai. Mas enquanto eu não vier, vocês vão ter que estar aqui na terra realizando a obra que o Pai me enviou e que eu agora estou enviando vocês. Então, o primeiro ponto é ter a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. A igreja estaria aqui na terra, os discípulos de Jesus aqui estariam para seguir as suas pisadas, para imitá-lo, para pregar o evangelho e para ter comunhão com Deus. Ele é o caminho, deve ser imitado, deve ser seguido, deve ser crido. Ele é a verdade, devemos pregar o que ele ensinou. E devemos, uma vez libertos do pecado, viver em santidade, porque ele é a vida. A outra parte do sermão das últimas instruções, Jesus ensina a respeito do Espírito Santo. Jesus iria para o céu, mas não deixaria órfãos os seus discípulos.
mandaria um outro Consolador, uma outra pessoa divina que estivesse conosco. E não só conosco, mas em nós. E então Jesus fala da promessa do Espírito Santo. Ensina que mandaria o Espírito Santo. Fala o que o Espírito Santo faria enquanto aqui estivesse com a igreja, aguardando o retorno de Jesus para nos levar à casa do Pai. Tanto esta parte do sermão das últimas instruções, que fala de Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como também a promessa do Espírito Santo, foram objeto de lições neste trimestre. Mas há uma outra parcela do sermão, que podemos dizer até que está inserida, porque Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, nós encontramos desde o início do sermão, no capítulo 13, versículo 31, até o capítulo 14, versículo 15. Depois vem a promessa do Espírito Santo, que começa ali no capítulo 14, versículo 16, vai até o final do capítulo 14, no versículo 31, e é retomado depois no capítulo 15, versículo 26, até o final do capítulo 16. Mas entre a promessa do Espírito Santo, que é retomada por Jesus, Jesus faz uma ilustração, que é a ilustração da videira verdadeira. E é esta ilustração que nós iremos meditar aqui neste apêndice. Jesus sai do cenáculo com os seus discípulos. Ele sai do cenáculo, já indo em direção ao Monte das Oliveiras, onde ele haveria de ser preso. E quando ele sai do cenáculo, ele diz assim, capítulo 14, versículo 30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus sai do cenáculo, indo para o Monte das Oliveiras, e aí ele vai falar sobre a ilustração da videira verdadeira. Os discípulos deveriam imitá-lo, deveriam segui-lo, deveriam pregar o evangelho, deveriam ter uma vida de comunhão com Deus. E a ilustração da videira verdadeira fala sobre esta comunhão com Deus. É sobre esta comunhão com Deus e sobre os efeitos desta comunhão com Deus que Jesus fala para com os seus discípulos. Jesus iria para o céu, mandaria o Espírito Santo, mas deveria haver uma convivência, uma comunhão entre os seus discípulos e o próprio Jesus, enquanto eles estivessem aqui na terra. E aí Jesus, então, usa de uma ilustração. Ele diz um dos 12 eu sou relativos, como veremos no último apêndice deste trimestre. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A comparação de Jesus com uma videira não era algo surpreendente ou desconhecido dos discípulos. A videira, ela é, sem dúvida, uma figura, uma planta, uma árvore muito conhecida em Israel e que tinha um simbolismo muito conhecido. Se nós formos a Juízes, capítulo 9, versículo 12,
na famosa fábula de Jotão, nós vamos encontrar o seguinte: então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? A videira é a planta, é a árvore de onde vem a uva e de onde vem o vinho. E o vinho é o símbolo da alegria na Bíblia Sagrada. Na cultura judaica, o vinho simboliza a alegria. Nós vemos isto lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Salomão aqui, quando fala da alegria, fala do vinho. E Jotão, quando faz a sua fábula, ele faz a relação entre a videira e a alegria a Deus e aos homens. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que é a verdadeira fonte de alegria. É a verdadeira fonte de alegria. Não é possível ter alegria neste mundo a não ser estando em Jesus. E aqui Jesus mostra que há necessidade desta comunhão entre os seus discípulos e Jesus. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ou seja, o pai foi quem plantou esta videira, mandou esta videira aqui a este mundo. E vocês precisam estar unidos a mim para terem vida, para terem alegria. Vocês só viverão, vocês só terão vida se estiverem na videira verdadeira. Porque ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Ou noutra tradução, os ramos, no versículo 5. Então Jesus é a videira verdadeira e nós somos ligados à videira, somos os ramos, somos as varas. Né? Os irmãos sabem que a uva, a parreira, que é a videira, ela se esparrama, né? E tem os seus brotos, os seus ramos, as suas varas. Nós somos as varas, Jesus é a videira. E Jesus disse: olha, vocês estão aqui para dar fruto, porque a videira ela só tem valor se ela dar fruto. Lá no Salmo 128, versículo 3, quando se fala das bênçãos do homem que teme a Deus: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. A videira, ela tem que produzir frutos. Ela demonstra, ela existe, ela demonstra ter vida quando ela produz frutos, quando seus ramos se renovam. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, Israel é comparado a uma videira, e o profeta diz: e brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Versículo 8: numa boa terra, à borda de muitas águas,
estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Então, esta figura que Jesus faz da videira mostra que ele é a videira, nós somos os ramos e nós devemos ser frutíferos. O objetivo de estarmos em comunhão com Deus é produzirmos o fruto. Jesus mostra aqui que ele restaurava a humanidade. A humanidade foi criada para frutificar. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus fez o homem para frutificar, e frutificar aqui não é reprodução biológica. A reprodução biológica é multiplicar-vos. Frutificar é produzir o fruto. Que fruto? O fruto do Espírito, o fruto da comunhão com Deus. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós fomos chamados para ser novas criaturas, para ser homens à imagem e semelhança de Deus. E em Jesus nós produzimos o fruto. Nós somos varas da videira verdadeira. E o primeiro desdobramento, o fruto do Espírito é o amor de Deus, que é o desdobramento do amor de Deus. E Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, o amor de Deus que é lançado nos nossos corações, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. E logo em seguida já vem o gozo, já vem a alegria. Então nós fomos chamados, Jesus fala aos seus discípulos, que eles deveriam estar ligados na videira verdadeira. Eles deveriam ser varas da videira verdadeira. E como varas da videira verdadeira, eles deveriam ser frutíferos. E Jesus fala, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A vida cristã é uma vida de produção do fruto do Espírito. Nós temos que produzir o fruto da justiça. Nós temos que produzir o que é bom. Nós temos que fazer o bem. É o que Jesus disse para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, amados irmãos, quando Jesus diz que nós somos as varas da videira, nós temos que produzir fruto. Quem não produz fruto é porque não está em comunhão com Jesus. E ele é lançado fora. Toda vara que não dá fruto, atira. E no versículo 6, ele ainda complementa: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. E os discípulos veriam isso
algum tempo depois desta fala. Porque Judas não estava dando fruto. E ele seria tirado, secaria, ou seja, morreria espiritualmente, seria colhido e lançado no fogo. Judas é o filho da perdição. É aquele que se desprendeu da comunhão com Jesus. Aquele que se tornou filho do diabo. Aquele que deixou que o diabo entrasse em seu coração. E ele seria tirado. Dissimulado estava. Foi identificado por Jesus. Saiu. Não ouviu sequer este sermão. E seria exposto daqui a algum tempo deste sermão, lá no Jardim das Oliveiras. Depois iria devolver as moedas e se suicidaria. E assim acontece até hoje, irmãos. Podem pessoas ficar dissimuladas, serem verdadeiros lobos devoradores do meio do rebanho do Senhor, mas não há nada oculto que não se revele. Mas dia menos dia, ele será tirado. Será exposto, secará, será colhido e no juízo final será lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, para sofrer o tormento eterno. A comunhão é necessária e, como disse Jesus, agora aqui, no final do seu ministério, ele está neste último sermão de ensinamento aos discípulos, repetindo algo que já havia dito lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem não frutifica é denunciado, é tirado. E tirado por quem? Pelo pai, pelo lavrador. Meu pai é o lavrador. Irmãos, vivemos dias difíceis, sim, dias de escândalos, dias de apostasia. Mas não se escandalize, não perca a sua fé. O lavrador é o pai e ele bem sabe quem está produzindo e quem não está. Quem está em comunhão e quem não está. É ele quem tira, é ele quem lança fora. É ele quem mostra a todos a secura. É ele quem colhe. E é ele quem lançará no fogo eterno. Mas quem produz fruto terá que produzir mais fruto. Não existe, irmãos, estacionamento espiritual. Quem frutifica terá de produzir mais fruto. O Senhor podará. Olha o que está escrito. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A vida cristã é uma vida de contínua santificação. A salvação é um processo. Estão muito enganados aqueles que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a salvação é um processo. Eu tenho de produzir cada vez mais fruto. E quem produz sou eu. Eu estou ligado a Cristo e por Cristo e ligado com Ele e aumentando a minha comunhão com Ele, eu vou produzindo mais fruto.
e Deus vai me limpando pela palavra, me limpando pela oração, me limpando pelo jejum que reforça a oração, me limpando pelo temor ao Senhor. A cada dia eu crescendo na minha fé, indo de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele, quer dizer, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. É de fé em fé, é crescendo em fé a cada dia. Foi o que pediram os discípulos. Né? Os discípulos tinham já percebido, certa ocasião, esta necessidade de crescermos a cada dia. Né? Lá em Lucas 17:5, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Devemos fazer esta oração todos os dias. Devemos buscar a Deus a cada dia, orando, jejuando, nos santificando a cada dia. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E uma outra tradução diz ainda mais. A cada dia nós temos que rumar para a perfeição. A perfeição só será adquirida, conquistada no dia do arrebatamento da igreja, no dia da glorificação. Mas eu tenho que caminhar em direção à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos que nos limpar a cada dia, nos santificar a cada dia, seguir a paz com todos e a santificação. Eu tenho que seguir a santificação. Cada dia em direção a Deus. Cada dia mais longe do pecado e mais perto de Deus. Como diz o conhecido hino da harpa cristã, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. A poda, Jesus aqui quando fala aquele que e limpa toda aquela que dá fruta, é a poda. A poda é dolorida. Quando você está podando uma videira, quando você está podando uma planta, ela sente dor. É algo dolorido. O apóstolo Paulo fala disso. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala todo este itinerário da poda. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus tem que produzir o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Mas para que o amor produza
o fruto do Espírito com todas as suas qualidades, e para que produza cada vez mais, frutifique cada vez mais, eu tenho que passar pelas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança. Esta é a poda do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim termina Jesus o sermão das últimas instruções. E aqui ele está dizendo, olha, a vida cristã, você tem que produzir fruto, e cada vez mais fruto, e para produzir fruto você precisa se santificar. E a santificação envolve a tribulação. As aflições que nós passamos no mundo, e nós vamos ver daqui a pouco por que nós passamos por aflições no mundo, mas essas aflições são instrumentos, ferramentas que Deus dá para que nos santifiquemos e aumentemos a nossa união com Cristo, a nossa unidade com Cristo. No sermão das últimas instruções, e nós temos uma lição onde falamos disto, ele mostra que, aliás, na oração sacerdotal, Jesus diz que o objetivo da sua obra salvífica é que nós sejamos um com ele e com o Pai. E este um exige um aumento de comunhão, um estreitamento de comunhão que redunda em maior frutificação. Jesus disse, não nos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós temos que produzir cada vez mais fruto, e fruto permanente. Não é episódico, não é esporádico. Enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que produzir o fruto do Espírito. E cada vez mais. É por isso que nós temos que buscar a santificação pela palavra, ter uma vida de oração e de jejum, ter uma vida de temor a Deus, produzir boas obras, e mais do que isto, nós temos que buscar cada vez mais a Deus, nos aproximar cada vez mais de Deus, orando, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando os dons espirituais depois de batizados com o Espírito Santo, para que produzamos fruto, cada vez mais fruto, e fruto permanente. E o resultado disto é uma comunhão com Deus. Olha o que Jesus diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Completa dependência de Jesus. A comunhão nossa com Jesus nos dá poder, nos dá santidade, nos faz nos aproximar da perfeição, mas também nos dá consciência de que nós dependemos exclusivamente de Jesus. Dependemos exclusivamente de Jesus. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais nos conscientizamos de que não podemos dar nenhum só passo sem a companhia, sem a aprovação e sem a direção de Jesus. Como diz o hino da harpa cristã, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo
vou a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Somos dependentes. A igreja de Laodiceia, ou pelo menos o anjo da igreja em Laodiceia, já havia rompido esta comunhão. É por isso que Jesus estava do lado de fora. Ele dizia, eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque já não havia comunhão. Jesus já tinha sido lançado fora. E por quê? Porque eles se atreveram, para usar aqui a expressão do hino, a andar sem Jesus. E Jesus aqui no sermão está dizendo, sem mim nada podereis fazer. O que dizia o anjo da igreja em Laodiceia? Capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A vida cristã sem Cristo, a vida cristã individualista, egoísta, autossuficiente, é uma tragédia, é morte. É morte. Nós temos que estar em Jesus e Jesus em nós. Há um outro hino da harpa cristã que mostra esta realidade. Né? Mostra essa realidade. É o hino de número 87, de autoria do pastor Samuel e missionário Samuel Ninstrom, o primeiro presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que tem como título Meu Testemunho. Este é o testemunho que Jesus quer que nós demos. É isso que ele está ensinando os seus discípulos. Justificado estou, Cristo Jesus me livrou, ele é meu mediador, também meu bom Salvador. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Jesus, sou teu e tu és meu. Está em mim ou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E Jesus disse, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aqui nós temos muitas pregações dos chamados triunfalistas, que dizem assim, peça tudo que Jesus é obrigado a dar, porque ele disse, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Cortam o versículo e mentem, porque existe aqui uma condição. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que Jesus está dizendo é que quando nós estamos em comunhão com ele, nós só pedimos o que ele quer, porque não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. É esta comunhão que Jesus quer, para que todos sejam um. É o que ele diz na oração sacerdotal. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma das consequências, um dos efeitos desta comunhão nossa com Cristo é que o poder de Deus é mostrado aos homens. Os incrédulos e os crentes verão o poder de Deus através de nós. Por quê? Porque você vai querer o que Deus quer. Você já vai saber qual é a vontade de Deus. A sua comunhão com Deus é tanta
que quando alguém estiver doente, você saberá que Jesus quer que este homem, esta mulher, seja curado. E você irá orar e eles serão curados. E o mundo crerá que Jesus foi enviado à terra para salvar a humanidade. Não é da sua cabeça, mas é da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, lá na porta formosa do templo. Ele olhou aquele homem que, por vezes, Jesus passou por ali. Aquele homem que há mais de 40 anos estava ali pedindo esmolas. Mas o Espírito Santo mostrou a Pedro que queria a cura daquele homem. Aquele homem nem esperava ser curado, mas foi curado por quê? Porque havia comunhão entre Pedro e Jesus, entre Pedro e o Pai, entre Pedro e o Espírito Santo. E quase 5.000 almas se renderam ao Senhor naquele dia. Creram que Jesus era o Messias, creram que Jesus era o Cristo. Quando nós estamos em comunhão com Deus, o poder de Deus é manifestado em nós. É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo tinha esta unidade com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele estava em fraqueza, porque sem Jesus ele nada podia fazer. Ele estava em temor, ele buscava Deus, ele se santificava, e ele estava em grande tremor. Ele sabia da necessidade que tinha do Senhor. E ele sabia que Jesus queria operar, e fez muitos sinais e prodígios, e o povo se converteu naquela terrível cidade que era Corinto. A comunhão nossa com Jesus nos faz dar fruto e nos faz ser instrumento do poder de Deus. Nós só seremos discípulos se dermos fruto. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E, ao produzir o fruto do Espírito, nós não só demonstramos o poder de Deus, mas também demonstramos o amor de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem está em comunhão com Jesus, cumpre o seu mandamento. E o seu mandamento é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando nós produzimos o fruto do Espírito é o desdobramento do amor. O amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, ele se desdobra em amor ao irmão, amor ao próximo, amor a Deus, amor a nós mesmos, e se desdobra em gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Ele se desdobra em tudo isso. E nós amamos uns aos outros como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou,
dando a sua vida por nós. O verdadeiro discípulo de Jesus dá a sua vida por Jesus, dá a sua vida pelo próximo. O próprio João já havia escrito, antes de escrever esse evangelho, já havia escrito as cartas, e ele diz, lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Prática de boas obras. Dar até a sua vida pelo irmão, assim como Jesus deu a sua vida por nós. É isto que é amar uns aos outros como Jesus amou. Este é um novo mandamento. Que João diz que era o antigo mandamento. E que é um novo. Era o antigo por quê? Porque os dois grandes mandamentos da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Foi Jesus que nos ensinou assim. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei e os profetas é o amor. O mandamento de Deus já era o amor. Por isso que lá na primeira carta, João diz que é o antigo mandamento. Mas agora é um novo mandamento. Por quê? Porque Deus, que é amor, se fez homem. E nós tivemos o exemplo visível do amor. E é por isso que ele se torna um novo mandamento. Porque é amar uns aos outros como Jesus nos amou. Nós agora temos um parâmetro, uma referência concreta, factível. Deus se fez visível em Cristo, para que o amor se fizesse visível. E por isso que ele agora é um novo mandamento. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Mas este amor depende da nossa comunhão com Deus. Depende da nossa comunhão com Deus. O amor de Deus, ele se revela aos homens por meio dos discípulos de Jesus, e ele se revela pelo testemunho de cada discípulo, pela intercessão e pela frutificação. Nós temos o amor de Deus revelado por nossa comunhão com Deus. Jesus diz que nós não somos mais seus servos, mas somos seus amigos, porque com a comunhão estabelecida, Jesus nos faz conhecer a sua vontade. E o servo nunca sabe a vontade do seu Senhor. E se o seu Senhor lhe revela toda a sua vontade, ele não é apenas mais Senhor, ele também é amigo. Jesus havia revelado tudo que o Pai queria para os seus discípulos. E ele diz, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E é por causa deste amor que temos com os irmãos, é por causa deste amor que o Pai tem para conosco, que nós temos para com o Pai e para com Jesus, é por sermos amigos de Deus que nós somos inimigos do mundo. Jesus veio fazer isso.
Deus, no dia da queda, ao prometer a salvação, o que ele disse? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus vinha trazer inimizade entre os seus discípulos, entre aqueles que se tornassem seus irmãos. Ele é a semente da mulher, e quem crê em Jesus se torna filho de Deus. É o que João diz lá no prólogo do seu evangelho. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus. E, naturalmente, se torna inimigo do diabo. E o mundo está no maligno. O príncipe deste mundo é o diabo. Jesus veio trazer a inimizade entre nós e o mundo, entre nós e a semente do diabo, que é o mundo. E é por isso que Jesus diz que o mundo nos aborrece. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Por sermos amigos de Jesus, por estarmos ligados na videira verdadeira, por mostrarmos o poder de Deus, por mostrarmos o amor de Deus através das nossas boas obras, por nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, o mundo nos aborrece, o mundo nos odeia, porque o mundo está no maligno. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Antes de sair do cenáculo e começar a ilustração da videira verdadeira, Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Se eu estou na videira verdadeira, eu nada tenho no príncipe deste mundo. Não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. E por isso o mundo me odeia. Por isso eu serei perseguido neste mundo. É por isso que no mundo eu tenho aflições, porque eu sou perseguido, eu sou um corpo estranho no mundo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Então o mundo me combate, como Jesus vai bem explicar na oração sacerdotal. E como temos uma lição sobre ela, não nos deteremos sobre este ponto. Nós não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia. E nós odiamos o mundo. Mas o crente pode ter ódio? Sim, ao mundo, ao mal. O amor não folga com a injustiça. O amor de Deus não folga com a injustiça. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O próprio salmista Davi, ele fala que aborrecia as pessoas más. Lá em Salmo 31:6, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. No Salmo 139, versículo 22,
Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. De quem aqui o salmista está dizendo, está falando? E aqui é Davi. Ele está falando sobre aqueles que aborrecem a Deus. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Os discípulos de Jesus não pode amar o mundo. O irmão do Senhor, Tiago, ele fala sobre isso. No capítulo 4 da sua carta, Tiago diz, 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. O amigo do mundo, se ele era crente, é aquele que perdeu a comunhão com Deus. Porque Jesus disse, o príncipe nesse mundo nada tem em mim. Então, se alguém ama o mundo, ele será tirado, secará, colhido e arderá no fogo. Ele é cortado da videira verdadeira. Agora, o amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. E ele odeia com ódio completo aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que odeiam a Deus, porque eu sou amigo de Deus. No mundo nós temos aflições, no mundo nós somos perseguidos. E qual deve ser a nossa reação? Guardar a palavra. É o que Jesus disse. Não é se vingar, a vingança é de Deus. Não é desejar o mal, não. É guardar a palavra. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. E ele vai mais. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Mas se nós somos amigos de Jesus, nós conhecemos o Pai, porque quem conhece o Filho conhece o Pai. E o Filho revelou toda a vontade do Pai aos seus discípulos. Então não há como nós revidarmos, nos vingarmos, não. Nós precisamos guardar a palavra. Amar uns aos outros como Jesus amou. E Jesus foi obediente ao Pai até a morte, em morte de cruz. E nós devemos ser obedientes até a morte. É o que Jesus fala para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna que estava sofrendo grande perseguição. E Jesus diz a ela, capítulo 2, versículo 9 de Apocalipse, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É o mundo que se levanta contra nós. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não prometeu à igreja de Esmirna livramento. Na oração sacerdotal, Jesus é bem claro: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E livrar do mal é livrar de pecar, livrar da perdição, não é livrar da morte física. O próprio Jesus disse ser possível nós sofrermos a morte física. Mas nós não devemos temer a morte física. Não devemos temer a morte física.
Isso foi bem claro. Nós temos que temer aquele que pode nos mandar para o inferno. E quem é que pode nos mandar para o inferno? Deus. Que é Deus quem manda para o inferno. O diabo vai ser colocado lá por ele. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. E este é a videira verdadeira. Este é o Pai, é o lavrador. Esta é a videira verdadeira. Jesus, ele que julgará os vivos e os mortos. E Jesus diz, olha, estes que se levantarem contra vocês, por não conhecerem o meu Pai, eles são pecadores e não terão desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece também aborrece ao meu Pai. E eu fiz as obras para que eles crescem e eles não creram. E por isso eles não têm desculpa. Aborreceram a mim, aborreceram ao meu Pai e aborreceram-me sem causa. Deixemos com Deus a vingança, a justiça. Produzamos o fruto do Espírito. Estreitemos cada vez mais a nossa comunhão com Deus. Porque é assim que chegaremos aos céus. Amém.